Foi, né? Foi. Então, esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, a Prefeitura Municipal de Curitiba e o Ministério do Turismo. Então, vou começar aqui o capítulo. A gente está no capítulo 7 do livro do Gilberto Pérez, Material Ghost. E esse capítulo chama American Tragedy. E ele fala sobre o faroeste, dois gêneros do cinema americano consagrado, que é o faroeste e o gangster. E aí o Gilberto Pérez, nesse capítulo, desenvolve como esses dois gêneros trabalharam à sua maneira a criação do mito americano, do mito coletivo da identidade americana. Que o faroeste, por um lado, tratou desse mito através de nessa busca pelo oeste, nessa eterna expansão da fronteira americana, tem uma certa dualidade nessa ideia, mas que, a rigor, o espírito americano se forjou nessa conquista do oeste. E, por outro lado, no cinema de gangster, tem um mito americano do imigrante, que consegue que a América se torne esse lugar onde é possível o sucesso, onde o homem, daí óbvio, no cinema do gangster, esse self-made man, que é como é o termo usado, né, de que esse homem que, através do mundo do gangster, ele consegue sucesso, poder, mas que se torna, obviamente, a sua própria tragédia, né, onde isso vai levar, essa ambição, mas que também, de certa forma, está impregnado nesse espírito americano, assim. E aí, no capítulo, ele faz um paralelo entre esses dois gêneros, mas acaba que ele fala quase que exclusivamente de o capítulo não discorre ele comparando os dois o tempo todo, mas ele se dedica mais a falar sobre o cinema faroeste na primeira parte e depois na segunda parte sobre o cinema de gangster. E aí, na parte do cinema do faroeste, ele vai, digamos assim, pincelando as teorias e como surgiu esse mito americano, que daí seriam dois lados, assim. Por um lado, teria uma parte mais republicana, que tem um forte viés racista, anglo-saxônico, que teve uma forte influência do ex-presidente Ted Roosevelt, e teve uma literatura sobre isso, né? Uhum. Teve um romance que se chama The Virginia, mas teve a própria teoria do próprio presidente Ted Roosevelt, que teorizou mesmo sobre o espírito americano, a conquista do Oeste. Mas, por outro lado, tem um outro pensador, esqueci o primeiro nome dele, mas é o Turner, que fala sobre uma dualidade, sobre um espírito mais ambíguo nessa conquista do Oeste, que ele vê de uma forma não tão maniqueísta, assim, mas de uma maneira que também, sim, é um mito americano, mas de uma forma que explora esse lado mais dialético disso, que tem nessa busca pela fronteira, tem sim um aspecto da violência, tem sim um aspecto do caos, mas que isso, de certa forma, cria no espírito americano uma coisa positiva, no sentido de que essa luta do caos com a ordem, a natureza com a civilização, impede a civilização de cair nas suas próprias armadilhas, digamos assim. E aí ele vai, obviamente, para o cinema, né, no cinema do Ford, que ele acha que está impregnada desse espírito do Turner, da teoria do Turner, que consegue colocar na tela esse cinema western numa forma pura que traz essa dualidade, que não é uma coisa masculina, racista, imperialista, mas que tem essa coisa do lidar com a natureza, da luta do homem com a natureza, da civilização. Enfim, inclusive ele aponta que o cinema do Ford tornou o cinema western mais feminino. Essa é uma
das, reflexões dele. das reflexões do Pérez, enfim, sobre o Polêmicas. cinema. Eu queria ver o que meus amigos têm a dizer, o que eles acharam do capítulo. Passo a palavra. Esse capítulo é muito interessante, ele fala bastante mesmo do John Ford. John Ford que para o Pérez, e isso não está no livro, mas eu descobri extra livro, é o cineasta americano preferido dele, o maior de todos, porque isso ele diz no capítulo que o John Ford fez as obras, não só o cinema, mas as obras de arte políticas mais complexas que os Estados Unidos já fez. E são filmes que nem o Marcel falou, que eu acho muito interessante nesse capítulo, é como o Pérez, citando todos esses teóricos e contrapondo eles, fala que o Oeste, né, a fronteira do Oeste, é interessante justamente porque é muito simbólico para você falar da sociedade americana, porque é um lugar onde as dualidades se encontram, principalmente a dualidade do selvagem e da civilização, né? Da civilização e da natureza. E aí, nesse encontro da civilização e da natureza, vários cineastas, vários escritores, vários teóricos tiveram uma postura diferente, né? Aí o Pérez fala de alguns, por exemplo, esse escritor do Virginia, fala que assim, esse lugar ainda inóspito do oeste, do deserto, era um lugar propício para falar que alguns homens são melhores do que outros, naturalmente. Naturalmente, alguns têm uma nobreza e se sobressaem de uma maneira assim que é avalizada pela própria natureza, pelo próprio selvagem. Enquanto que para o Ford, para o Pérez, não é isso. Assim, o interessante é justamente como essa expansão para o oeste trouxe essa civilização americana com toda a sua esperança, com todo seu potencial, se encontrou com a natureza que justamente fez com que essa civilização não começasse a criar muitas... Como se a natureza impedisse a civilização de cair num excesso de civilização, num excesso de hierarquia. A natureza esse lugar selvagem como um lugar que ele vai arejar, vai oxigenar a própria civilização. E aí os Estados Unidos como esse constante... como um país que está num constante processo de chegar em fronteiras, né? De chegar no selvagem, que por sua vez vai oxigenar essa civilização, o que impede que a civilização recaia num excesso de civilização, numa coisa assim que a Europa recaiu um pouco, assim, que é tipo um excesso mesmo, assim, não ter mais um oxigênio, a natureza não faz mais parte daquilo, e os Estados Unidos não, né? Segundo Ford, e eu achei muito interessante assim esse encontro, e eu fiquei pensando como isso se dá ainda no cinema hoje em dia, como isso se dá ainda nas obras hoje em dia, como que a gente, vivendo numa sociedade que eu acho que sofre de um excesso de civilização, não no sentido mesmo de às vezes um excesso de regras, um excesso de preconceito assim que vem com o excesso de civilização, né? Como que hoje em dia a gente ainda procura o selvagem nas nossas artes, na nossa arte, no nosso cinema, como a gente ainda procura esse encontro com da natureza e da civilização, assim, como que a gente oxigena e a gente coloca em xeque as coisas, trazendo essa dualidade, né, que é o Oeste, né, que é o Oeste americano. Esse oeste que fundou, que é o mito americano, né? Ele diz que o faroeste, esse cinema de faroeste, é
a grande obra épica da civilização americana, né? E é isso, mas a gente vai conversando aí em relação aos filmes, aos pormenores. É interessante pensar isso que você falou, assim, com relação ao Brasil, né? Assim, saindo um pouco do livro, mas você fiquei pensando porque esse excesso de civilização não existe no Brasil, né? O Brasil tem uma falta de civilização e também, ao mesmo tempo, tem uma falta de projeto de país, que no caso dos Estados Unidos está bem nítido, assim, tem teóricos, tem toda uma estrutura, um presidente que foi lá e falou, vou fazer isso aqui e tal. O Brasil fica meio... Não tem um mito fundador, né? Não tem um mito fundador e fica meio... Os que existem são meio patéticos, né? Meio boiando, assim, né? Tipo, sem saber para onde ir. E, ao mesmo tempo, tem muita violência na civilização brasileira. Como, tipo assim, eu fiquei pensando como no Western isso foi, de uma maneira, desembocado lá dentro do mito. E no Brasil não tem, né? Então, a violência, ela acaba tendo um papel meio que se infiltra em tudo, assim, sem você conseguir pôr limites, assim, né? E aí, de alguma maneira, como o Adel falou, acho que esse projeto e esses filmes, eles acabaram ajudando também de alguma maneira, desenvolver a civilização americana, né? Enfim, com todas as questões que também tem lá, né? Mas, e assim, também, só aproveitando que eu comecei a falar, eu fiquei também... Eu acho interessante que, assim, agora a gente já evoluiu bastante no livro, e o livro, ele tem um caráter muito... Digamos assim, ele busca dar atenção a coisas que foram deixadas de lado, assim, né? Ele tem uma coisa meio subversiva, assim, né? O Pérez, ele resgata muito o Robert Warshall, né? Sim. Nesse capítulo ele fala assim, não, tipo, teve coisas que foram hegemônicas, mas teve coisas muito interessantes que não deram tanta atenção, e o próprio livro do Pérez acaba sendo isso, sim, né? Eu fiquei pensando que no começo do capítulo ele fala assim um pouco do Eisenstein, assim, né? E ele compara lá com o Porter. E daí dá para ver que ele tem muito... Ele tem uma admiração pelo Eisenstein também, né? Que acho que dessa coisa, como ele desenvolveu a montagem, como ele usa tipo, a violência. E aí, pensando também na reunião que a gente teve com o Mocarzel, né? De como que às vezes é mais uma questão de colocar luz em coisas que não tão tão evidentes, assim, né? Acho que também o capítulo e o livro se trata disso, assim, né? Tipo, acho que enfim, se a gente for buscar só o que é hegemônico, a gente acaba tendo uma visão meio autoritária das coisas, assim, né? E, enfim, aí acho que nesse sentido é interessante porque ele vai buscando isso. Acho que por ele ser também um outsider, assim, né? Acho que isso dá uma liberdade dele, tipo, poder falar mal das pessoas sem precisar muito poder falar o que ele pensa, sei lá. Enfim. Só disso que você comentou, eu acho que nesse início do capítulo ele compara o Eisenstein e o Peckinpah, né? Ele faz um contraponto. Sim, também com o Peckinpah, né? Que ele fala, e é bem interessante isso mesmo, porque ele fala que na sequência das escadarias de Odessa, no Encoraçado Potemkin, que é uma sequência de ação poderosamente orquestrada, mas que há dois lados muito nítidos para a gente se identificar moralmente, aos bons e aos maus. E ele cita a sequência de abertura do Meu ódio será sua herança, do Peckinpah, que isso é destruído, que a gente não tem nenhuma distinção moral. Nenhuma base moral, né? Nenhuma base moral. Isso é muito perturbador para
pra gente assistir, porque o Peckinpah tem um domínio estético muito forte sobre essa sequência em específico, né, que ele orquestra pra gente na abertura do filme, que é uma sequência, tipo, esteticamente muito prazerosa de se assistir, ao mesmo tempo muito... A gente fica horrorizado com a brutalidade da violência que está sendo perpetrada. E isso faz com que a gente não... A câmera e nós que estamos assistindo não somos observadores passivos dessa orquestração. A gente está meio, tipo... É um outro tipo de jogo. E esse eu acho o comentário, não em cima do Peckinpah, mas já entrando no capítulo, eu acho muito interessante esse comentário que ele faz, como o Marçal e o Adriel falaram, ele pega mais filmes do John Ford, né? Ele pega bastante filmes do John Ford para tratar na parte que ele fala do faroeste, que é a grande porção do capítulo. Ele fala meio que do Forte Apache, ele fala nos Tempos da Diligência e do Paixão dos Bravos, My Darling Clementine. Paixão dos Fortes, desculpa. E tem um comentário que ele faz, que ele contrapõe, se não me engano, aquela Jane Tompkins e um cara chamado Slotkin, que ele fala, não, esses dois teóricos, eles esqueceram, eles falam que o gênero de faroeste é tipo é o mito da regeneração pela violência ou a violência mística criadora do oeste. E quando você pensa nisso, você deixa de lado a política desse gênero, a política e o comentário político social imbuído nessa própria violência. E ele vai trazer esse comentário político quando a violência é formativa, e ela é muito formativa no faroeste, não é? Tipo, especialmente nesses dois filmes, ela ajuda a formar uma sociedade que ainda não está formada. O Meu Ódio Será Esperança é um outro tipo de comentário que está sendo feito, a gente pode falar depois. Mas eu até separei aqui algumas coisas que, não tanto no Tempo das Diligências, mas mais no My Darling Clementine. No Tempo das Diligências, o Ringo Starr, que é o John Wayne, ele é literalmente um passageiro, não é? Ele é literalmente um passageiro, tipo, naquela diligência que vai para uma cidade que o Pérez fala, aí ele conecta com essa teoria do Turner, com essa dualidade, tipo, de violência e civilização, de democracia e corrupção, de eterno começo, que ele fala. Os dois filmes do John Ford que ele mais pega terminam com um novo começo, tanto no Tempo das Diligências quanto o Paixão dos Fortes. E isso é uma coisa muito louca de se pensar, muito interessante também, porque essa dualidade, que é a dualidade que o Turner e o Ford, tipo, e o Pérez enxergam no Ford também, que é a dualidade da fronteira aberta, né? A fronteira em eterna construção. Ela contempla a corrupção, contempla a violência, tanto que os dois filmes terminam com cenas de violência. Eu acho o final do Paixão dos Fortes muito violento. Mas ela planta uma outra coisa. Ela planta um outro tipo de semente, que é tipo esse caminho que essas pessoas fazem, o Henry Fonda, mais do que o John Wayne, mas o John Wayne também, que é tipo esses personagens principais que são bons, embora sejam párias, embora tenham um passado violento, ambos os dois têm, eles plantam uma semente lá, que eu vou chamar toscamente de semente da democracia, nos dois filmes. O John Wayne, na passagem para Lordsburg, que é a cidade lá de passagem, ele mata uma galera que é muito corrupta, que são os vilões da história. O Henry Fonda permanece na cidade lá, o Tombstone, organiza, junto com a cidade, uma espécie de civilização ali. Pérez até assinala que é muito bonito, né? Que está bem representado na imagem daquela dança que ele tem com a Clementine, na igreja em construção, que é tipo a imagem por si do Oeste. É tipo a selvageria não, o lado selvagem daquele deserto, e uma civilização que está começando a surgir dessa poeira, dessa areia do deserto. Mas o Henry Fonda, ele planta uma semente também, os dois plantam uma semente, que é a semente da democracia. E como eles plantam isso é através de uma violência formativa, uma violência política.
eles têm que matar, eles têm que, tipo, cortar essa erva daninha que é a corrupção, que é aquela família Clanton e que é os Plummer Brothers nos tempos da diligência. E é muito louco isso, porque, tipo, aí sou eu entrando não é nem o Pérez que fala isso. Eu acho que essa violência formativa, para essa sociedade de informação, principalmente nesses dois filmes, o filme vai eliminando, tipo, personagens que, tipo, tem uma espécie de vício ali, não é? O Doc Holliday, que o Pérez fala que é uma espécie de duplo espelho do Henry Fonda, do xerife bom. Tipo, ele tem um passado muito violento, ele bebe pra caralho, inclusive, tipo, ele tosse o tempo todo no filme, ele é carregado com o estigma da morte. Ele é eliminado no filme junto com a família Clanton. O apostador, que ele tem o seu usufruto ali no tempo das diligências, ele ajuda a matar os índios quando os índios chegam para tomar a diligência. Isso é muito louco de se pensar. Eu fiquei pensando nisso, tipo, é uma coisa minha, assim, sabe? Para essa sociedade que está em formação, essa violência formativa, ela vai eliminando também, ela é muito justa. E essa justiça, ela tem uma espécie de crueldade também, não tem? E eu não digo nem isso dos confrontos finais, do John Wayne com o Lucky Plummer lá, e do Henry Fonda com o Glanton. Eu digo, tipo, cara, tem uma coisa ali de se eliminar essas ervas daninhas ali, não tem? Sabe assim? No Paixão dos Fortes, a prostituta, que é mexicana, morre também. O Henry Fonda expulsa um índio que tá bêbado, atirando no meio da cidade, tacando terror lá. Ele meio que tipo, meu, por que vocês dão álcool pro índio? Você não pode dar álcool pro índio. Enfim, é o que eu queria trazer, eu fiquei pensando. Eu acho tipo, o comentário político que o John Ford faz no Paixão dos Fortes muito mais potente, porque é mais misterioso, é mais escondido do que no Tempo das Diligências. Os dois filmes são obras-primas, não tem muito o que falar, embora tenha muito o que falar, obviamente. Mas, tipo, o Paixão dos Fortes, é a terceira vez que eu vejo o filme, e nessa terceira reassistida, tipo, ainda me parece um filme muito misterioso, muito tem essa dualidade que o Pérez assinala, essa dualidade da fronteira, da teoria do Turner, essa violência política no filme. Eu acho um comentário que o filme faz muito complexo, muito grandioso, enfim. Mas depois, eu queria falar um pouco também... Não, você falando Paixão dos Fortes me deu uns bugs, assim. É o Clementine, Fala, Clementine. Depois eu... Falou bem. Não... Só não entendi direito, assim, acho que podia explicar melhor. Porque você falou bastante tempo, daí você falou que essa coisa da erva daninha, como o movimento político seria eliminar essas ervas daninhas. Não, eu acho que a erva daninha, assim, é um comentário meu, isso não tá no Pérez. Como eu disse, o John Wayne e o Henry Fonda, eles passam por essas cidades de informação no oeste, e eles plantam uma semente que é a semente de novo sou eu chamando, é a semente da democracia, né? Porque essas cidades, elas precisam de uma civilização para se formar. E elas estão meio acossadas por uma galera que... E é um projeto americano, né? É um projeto americano. Só que essa semente, essa justiça democrática, ela acaba, tipo... Ela tem os vícios inerentes aí, sabe? E essas ervas daninhas, que eu chamo, é tipo... Ela vai eliminando, nesse processo de eliminar a corrupção, que são, obviamente, os personagens que fazem mal essa semente da democracia, que fazem mal à facilidade de informação. Ela elimina também, tipo, o Doc Holliday, por exemplo, que é o amigo, né? O espelho do Henry Fonda no Clementine. Ela vai eliminando também entendeu? Eu acho que, tipo, assim, aí é um pensamento meu. Será que, tipo, para essa sociedade que está sendo formada, tipo, essa justiça democrática que está sendo implementada,
essa justiça que a gente pode chamar de justiça cruel, ela elimina também esses personagens que têm vícios, tipo... Que estão fora de uma moral... Enfim, é um pensamento meu, isso não tá no pé. É uma boa pergunta. É que eu acho assim, tem que ter uns contextos também aí, né? O Doc é da cidade. É da cidade. Um ruído aí do... Acho que eu... Comparou. Eu tô com ruído aqui? Não, acho que era do... Não sei. Acho que fui eu que peguei. O Doc é da cidade, né? Então tem uma... O Pérez fala isso, né? Então ele já vem com uma deprê aí da cidade. Ele tem a deprê, ele é muito... Ele já vem pra morrer, né? Ele já vem castigadão, assim. Ele já tem a doença. E tem uma coisa, assim, que morte, tudo bem, tá? Eles morrem, mas eu não diria o verbo que eles são eliminados. Sim. Porque eu acho que daí é um outro tipo de morte. Eles são mais sacrificados até. Eles fazem parte, eles são sacrificados. Eles são mártires, né? Eles são mártires. Eles fazem parte de um... Tanto que eu acho que a morte dignifica esses personagens. Eles são personagens que eles são bem párias. Eles são personagens, igual você falou, o vício... Enfim, tem toda essa questão desses personagens lidando com o seu lado, não digo perverso, mas um lado dark, assim, de dor, e que nessa causa da cidade, eles acabam se dignificando, assim. Sim. Tem isso. Tem esse lado que você está dizendo, no sentido, assim, de que não tem perdão. É tarde demais. Isso tem mesmo, assim. E o West, ele é meio cruel nesse sentido. Mas se você olhar no contexto maior, também morreu o irmão do protagonista. Sim. Que é eu pensei nisso quando eu comecei a falar. Que ele é puro, digamos assim. Ele seria o bem. Então, não é uma coisa exclusiva de um lado. Não, acho que morre bem mais ainda. Assim, acho que morre uns par de cidadãos do bem. Todo mundo vai ter que morrer, né? Em prol dessa causa, assim. Enfim, eu acho que tem mais esse contexto, assim, porque eu acho que eles não são necessariamente eliminados, assim, sabe? Eu acho que tem essa... Tanto que eu acho que ele, se você for ver, a rigor, com tempo de tela, vamos botar como tempo de tela, ele dá muita voz para os personagens outsiders. Muito. Ele humaniza esses personagens outsiders, tanto que o personagem do ator, que é o que interpreta lá o Shakespeare, ele tem um tempo de tela gigantesco pelo padrão do filme. Sim, o filme não é tipo nada sobre ele, é meio não é nada. Enfim, mas por que ele dá essa atenção tão grande ali? O Ford, ele se importa com isso, ele se importa com esse lado, porque o filme ele é isso, ele tem esse lado duplo da construção da sociedade. Ele não deixa a sociedade cair nessa coisa de eliminar o vício, de eliminar o seu lado perverso, de eliminar a natureza violenta da humanidade. Ele não tem essa moralidade, não é? Seria um moralismo muito grande se ele fizesse isso. Enfim, pelo menos foi como eu vi, assim. Tem um negócio também nesses filmes que eu acho Ford muito foda por causa disso. Eu acho estranho quando consideram ele conservador ou alguma coisa assim, que sempre me pareceu o contrário, porque ele crê muito nos filmes dele, você vê isso, que são justamente os párias que sustentam a democracia, que oxigenam a democracia, assim. Por exemplo, no Stagecoach, o John Wayne, ele se apaixona por uma prostituta, né? Ela é prostituta, né? É o único personagem que, tipo, se importa com ela. Então, eles saem como párias de uma civilização anterior, no começo do filme, porque, como o Pérez coloca, é um filme sobre uma jornada, né? Eles saem de um lugar que sofre de um excesso de civilização. E como excesso de civilização, já tem aquelas senhoras e senhores snobs, assim, que acham que eles são isso. E quando eles saem daquele excesso de civilização para esse lugar que o Nando falou como a eterna fronteira, de repente se torna muito óbvio as coisas ridículas desse excesso de civilização que ali você não conseguia enxergar como ridículos, colocado minimamente num lugar um pouco mais arejado e natural, se torna claramente muito ridículo.
E são esses párias que tipo, oxigenam e que fazem com que a democracia nos filmes do Ford não são as pessoas mais corretas e bem encaixadas as que sustentam o mundo livre. Tipo, a democracia, ou mesmo que sustentam a ordem. Tipo, as pessoas que sustentam a ordem são os párias. E isso você vê mais claramente no The Searchers lá, né? Como é que é em português mesmo? É o Rastros de ódio. Rastros de ódio, assim, que o John Wayne, ele é um cara que tudo que ele faz é pela família, é pela aquela ordem, porém ele não consegue se encaixar. Tipo, ele nunca fez parte e no final do filme, uma vez que ele salva o rolê, ele ainda não consegue fazer parte, ele continua... Tipo, são sempre os outsiders, são sempre as pessoas que não se encaixam, as pessoas que o Ford acredita que mais são os heróis de uma manutenção de uma democracia saudável, assim. Sim. Acho isso bem, bem foda dos filmes dele. Não, esse comentário que você fez, tipo, eu acho muito forte isso no final do My Darling Clementine. Que o Henry Fonda, ele ajuda, meu Deus do céu, ele ajuda a formar aquela cidade, ele dança numa igreja em construção. Ele nem ia pra lá, mas ele tem, tipo, ele tá ali na pedra salutar de formar essa sociedade americana, que é, tipo, erguer aquela igreja, né? E no final do filme, depois de limpar a cidade, não é? Porque ele enfrenta os Glantons. Ele tem que ir embora. E ele tem que ir embora sem conseguir meio que... Eles se expressam. E é muito bonito o que ele e a Clementine se falam um pro outro, não com palavras, mas eu acho que até mais do que, tipo... Tá mais no que não é não dito do que nas linhas de diálogo ali. Eles meio que têm uma promessa, mas que... eu posso voltar pra cá daqui a 6 meses, eu provavelmente vou ter que voltar pra cá. Mas ele, além de perder 2 irmãos, ele tem que sair não tem que, né? Tipo, ele não é obrigado a sair da cidade, mas ele tem esse novo começo, esse eterno, tipo, o filme termina com o início de uma nova jornada, não é? Tipo, eu acho muito forte isso nesse filme específico. Muito forte. E o Pérez gosta muito disso, né? Esse final que acaba numa promessa, né? Não, e eu acho que Trovão. Gabriel? The Wilderness. Não, aqui não é. Foi aqui. Foi no Renato ali. Será que você vai terminar aí, Adriel? Eu posso falar um trem aqui? Pode falar um trem aí. Não, é que eu tô vendo muito Rodolfo no Big Brother, eu fico... Peguei. Mas agora vai falar de Ford, vai falar de... o bom é que tá tudo no mesmo contexto oeste. Oeste. Oeste goiano e o oeste. Goiano, e Rodolfo é o pária lá dentro daquela casa. Mas eu me perdi aqui, Pedro. Vocês ficam me distraindo. Não, mas isso você falou do personagem que... Acho que o Adriel e o Nando falaram aí do personagem que... O pária que constrói, né? É porque eu acho que na jornada tem uma coisa que é interessante, né? Que é isso que ele diz aqui. Que essa luta contra... Vamos botar assim, o selvagem, o inóspito, é que vai forjar o teu caráter, né? Sim. É isso que vai construir. O espírito americano, ele não é dado. Porque isso seria uma ideia bem, digamos assim, perigosa. Aí seria uma ideia bem tensa, se o espírito americano realmente fosse uma dádiva, né? Mas não, ele é construído através de uma luta social, uma luta individual, uma luta da comunidade, e isso vai forjar o teu caráter, vai te fazer uma pessoa nobre. E essa luta, ela não se encerra, né? Isso é interessante, porque os protagonistas, esses personagens, no final do filme, eles não são nobres e ponto final. Tanto que o Nando falou, ele é nobre e vai embora. Ele construiu a jornada dele e sai da cidade.
Isso é o que o Pérez até critica em outros filmes e outras obras, né? Que consideram, tipo, o xerife, o negócio, como uma nobreza intrínseca, assim. Isso é perigoso, né? É bem perigoso, é uma coisa até meio nazi aí nessa ideia, assim, né? Sim, eu ia falar isso. E mesmo você colocasse como essa balança como perdedores e vencedores, né? O americano venceu, ele venceu a selvageria, ele venceu a natureza, ele domesticou, né? Na verdade, não. Na verdade, essa jornada é um processo que continua. E que tudo bem, ela construiu um caráter nobre, mas não é um fim. Enfim, eu acho que tem uma coisa meio nesse sentido. Tanto que o Doc é um desses personagens, assim, né? O Doc é um personagem que o bicho ele é totalmente cagado, mas essa pressão que ele vai sofrendo, que ele chega a não aguentar essa pressão, né? E aí ele rompe essa coisa que dignifica ele, né? Rompe essa luz, assim, enfim, não é nem de civilização, né? Mas rompe uma luz de nobreza mesmo, de algo, enfim. Isso que você falou é interessante, porque o espírito americano, o projeto americano, ele tá, assim, digamos, acessível a todo mundo, se eles forem nessa direção, né? O Doc, ele é um corrompido, mas no final ele se dignifica, né? Dentro desse projeto, né? Tem uma questão que eu acho interessante que o capítulo traz, assim, que no centro desse debate, assim, da corrida do Oeste, né, desse mito americano, tem a violência, né? A violência como o meio, né? Como onde a batalha acontece, né? É sempre com a violência, pelo menos, né? Não se faz, enfim, você tem que matar. Você vai ter que pegar a arma e meter bala, assim. E alguns filmes são até bem pesados, assim, né? Na violência. E esse é um ponto, assim, que é difícil para a gente lidar hoje, em 2021, tratar da violência como até uma coisa necessária, digamos. É uma ideia que para a gente é muito difícil de aceitar isso. Aí, ó. A violência. Deus, acho que Deus. Acho que Deus é só. Não. É só chuvinha legal? É só chuvinha gostosa, não. É a violência da natureza. E tem essa violência que pra gente, enfim, sempre surge como um espinho assim, moral. Que as obras que colocam a violência como um caminho necessário, enfim, sempre acabam sendo estigmatizadas, assim, principalmente alguns gêneros, né, como esse gênero do faroeste, que ele até diz no capítulo como foi de uma forma a glorificar a violência, como se fosse um gênero que colocasse a violência como se falasse bem da violência. E não é bem isso, porque a violência ela traz uma questão humana, né? Ela traz uma questão do que foi preciso ser feito para a gente chegar até aqui. Ou do que é preciso ser feito daqui para frente para a gente lidar com nossos males, enfim, com as nossas questões. E isso nem sempre é uma... O debate acaba sendo, digamos assim, encarado de uma forma superficial muitas vezes. Enquanto ele traz uma profundidade trágica no destino humano, ele acaba vindo de uma forma muito, por incrível que pareça, moralista sobre as questões. Enquanto Ford traz toda uma questão da violência como se fosse até algo intrínseco, às vezes, do ser humano, ou pelo menos de ter que lidar com isso, a leitura que se faz das obras, muitas vezes, é como se ele tivesse uma posição moralista sobre a violência. Mas acaba que a própria leitura é que é moralista. Que acaba encarando a violência, enfim, como se fosse uma coisa masculina, ou como se, enfim, essa coisa de... já tem até leituras freudianas que comparam a arma com, enfim... Mas é interessante isso, porque tá cada vez mais espinhoso isso.
Sim. a gente lidar com a violência, seja com a nossa, seja com uma violência social, ou seja com uma violência histórica que em determinados momentos se fez necessária, enfim. Ele fala aqui, né, citando o Orwell, né, de que essa visão moderna da civilização recusa ver o valor da violência, né? E como isso virou, assim, talvez indo no sentido desse pensamento politicamente correto, né? De que você não pode... Enfim, você tem que ser uma coisa meio imparcial, né? E acho que isso acaba sendo isso também, né? Que contamina, né? Essa visão da violência como parte da natureza humana, como parte da natureza, né? Então, acho que... Sim. Acho que é isso também, né? E às vezes é fugir da questão também, porque, cara, se a gente tem algum conforto na nossa vida hoje, sentados aqui nas nossas cadeiras, conversando aqui, é porque, é que nem o Marçal falou, teve gente que meteu bala para chegar aqui, sabe? E aí uma vez que a gente tá aqui, não, assim, ao longo dos séculos, assim, ao longo da, tipo, né, e não é que foi bom, é que foi, simplesmente foi. Uhum. E teve coisa assim que a gente só tem e que a gente usufrui por causa de uma violência que um dia existiu. Aí você pode ter uma postura de... E aí, diante dessa constatação, é uma constatação muito dolorosa, né? E é uma constatação que a maioria, principalmente hoje em dia, prefere encarar simplesmente como culpa, né? Como, tipo, você tá aqui, você sente uma culpa e você precisa, né, que nem o Nando falou, espiar ela de alguma forma. Mas isso foge um pouco da questão, né? Isso foge um pouco da questão de que, cara... É isso, assim, a gente não pode... A gente tem que... Não pode cuspir no prato que comeu, assim, a gente tem que enxergar como... Não assim, que bom que mataram, então, que eu tô aqui de boa. Mas, cara, a questão não é moral, né? A questão é complicada, assim. E falta, às vezes, justamente isso que o Ford traz, que o Turner, pelo que eu entendi, trouxe, essa coisa da dialética dessa violência. Que ela realmente de um lado vai ter, não, a violência se fez necessária e é assim, e que bom e ótimo, que bom que teve violência. Não é isso. Do outro Tá lado tem Sim. assim, por que teve violência? Não precisava Sim. ter tido violência. Que cruel que esses homens que fizeram isso. Sim. E que também, assim, também não é isso. Também não é isso. Tem um duplo aí. Eu acho interessante que o Luis C.K. até fez uma piada que é meio pesada, assim, mas que eu dei muita risada, isso faz muito sentido. Que ele fala assim: se a humanidade consegue nomear uma coisa positiva que ela fez que não tenha sido através da escravidão. Alguma coisa. Porque tudo foi através da escravidão. Tipo, as estradas, as ferrovias americanas, o Brasil, a escravidão. A gente vai ver Pirâmide. umas Pirâmides do pirâmides. Egito. E aí é bom que ele dá um exemplo que ele fala assim, a tecnologia é construída através da escravidão. Porque o trabalho nas fábricas na China para fazer um chip custar X e você poder usufruir disso também, enfim, a gente já sabe, todas as notícias que dão dessa indústria têxtil, enfim, Sim. E que a gente usufrui também disso, e que a gente não quer tocar nesse sangue, a gente não quer falar sobre essas coisas. E isso faz com que ela aumente, ela se perpetue, esse desejo eterno de jogar tudo para baixo do tapete, assim, Isso. e você viver como se isso não existisse, porém você sabe que lá no fundo você sabe que isso existe, isso te traz culpa. Eu acho que é uma posição muito até contraproducente para você tentar acabar com não acabar, mas você tentar Sim. tipo lidar de uma maneira mais sábia com a violência, com a escravidão, com esse negócio. Sim. Porque é isso, assim, a gente é meio hipócrita, né? A gente sabe que nem o Marcel falou que o nosso celularzinho aqui só é baratinho e acessível porque tem uns chineses lá que trabalham 14 horas por dia e tal. E aí, sabe? Não, tem um ponto que o Pérez fala
para talvez tratar desse ponto que a gente está debatendo aqui, que quando ele fala do... Agora eu não lembro em que momento do capítulo, mas ele está falando do Meu Ódio Será Sua Herança, do The Wild Bunch, do Peckinpah. Que ele fala que, não, tipo, tem muita galera que assiste esse filme, que assistiu esse filme, ele comenta de um filme superior do Peckinpah, que é o Straw Dogs, não, que esses filmes são a violência glorificada. E ele fala, tipo, que não são isso. Que são filmes muito perturbadores, e tratando do The Wild Bunch, nesse capítulo do Faroeste, porque nos levam a reconhecer que, tipo, nossos impulsos selvagens foram necessários num processo de história que é inevitavelmente violento, mas que não é selvagem. Tipo, o processo civilizatório, tipo, inevitavelmente violento, mas que não é selvagem. Tipo, é meio isso que o Adriel, acho que estava falando. Tipo, de que a violência foi construída, ela foi parte desse processo que ajudou a fundar, nos filmes que a gente está debatendo aqui, a civilização americana, tipo, as cidades que, tipo, bem especificamente da cidade de Tombstone, que estão lá, a cidade de Lordsburg, esse imaginário do qual o oeste americano é, tipo, parte de um mito da construção de uma sociedade. Eu acho interessante quando o Pérez fala em relação a mito, ele fala um negócio que é muito interessante, fala, a questão do mito não é se ela é verdade ou não. Tipo, um mito não deve ser encarado como verdade ou não. Ele deve ser encarado como, quais termos, quais são os adjetivos? Harmful, tipo, perigoso. Como perigoso ou como saudável, assim, para uma sociedade que vai se estabelecer sobre eles, né? Achei isso... Não, é interessante, nessa parte que você falou, quando eu estava lendo, eu lembrei do filme de Israel que a gente assistiu, que é... Como que chama aquele filme? É o... Por um de meus dois olhos. Por um de meus dois olhos. E esse filme é interessante como ele mostra uma cultura, né, específica que cultua os seus mitos ultra violentos, ultra sanguinários. Para as criancinhas. Assim. Para as criancinhas. Mas que eu acho que daí acho que faltou no documentário isso, né? Porque o Estado de Israel, eles reconhecem isso, né? O sangue necessário que eles enfrentaram historicamente, e daí, óbvio, o mito justificaria isso, para que aquilo existisse. E eles erguem a bandeira e cravam a bandeira, eles não têm vergonha nenhuma, o que é bem tenso, assim. Enfim, o Sansão, né? O mito de Sansão, que é o mais... Cara, Sansão, o cara perdeu os 2 olhos, matou os fariseus lá com todo ódio, e... Se sacrificou também, né? Se sacrificou, e somos nós, assim. E é interessante como esse mito... Sim. É interessante que nesse caso judeu tem um aspecto de documento muito forte, né? O Velho Testamento, enfim, que dá essa base que no caso do cinema americano teve que ser construído recentemente, né? Um século atrás, por um escritor na ficção, na filosofia, mas que tem uma coisa santa, religiosa nesse outro caso. Mas que nos dois, essa coisa do mito fundador... a violência como esse meio ultra necessário, mas que nos trouxe isso aqui. E que a gente vive nisso aqui. E é curioso, porque a Europa que hoje é o suprassumo da paz, se você pegar um país como Suécia, Finlândia, que tem esses IDH infinito, e que todo mundo anda na rua de boa e tem reportagem para mostrar que eles dormem com a porta aberta, são países que historicamente se mutilaram. E até que ponto... E também esculhambaram muitos outros países para conseguir riqueza para hoje. Exato. Cara, a Bélgica ela tem um passado de zoeira na África que até hoje eles não sabem lidar com aquilo. Sim. E, no entanto, a Bélgica hoje é um país
Enfim. Isso que você falou é interessante, dentro, que nem como o Adel falou assim, a gente tá aqui com o celular e não tem, assim, tipo, a gente tem uma culpa que a gente carrega de uma maneira meio escondida, assim. Mas no caso dos judeus, enfim, é o caso deles, mas o próprio mito de muitas coisas que eles passaram, né, justifica a existência deles lá, né? Então, sim, isso você vê lá as crianças aprendendo sobre o mito de Sansão, eu falo assim, não, tipo, teve muita violência, mas pra gente estar aqui agora onde a gente está, né? Então meio que justifica, assim, e não nega. E aí, no caso nosso, assim, de sociedade ocidental, meio sem não existe isso, então é colocado debaixo do tapete essa violência e isso vai assim se acumulando de uma maneira como a Del falou, passiva-agressiva, de culpa e, e, e assim, aparentemente parece que as mudanças, se elas são almejadas, elas vão precisar passar por algum tipo de violência, né? Você não consegue, enfim, deixar o mundo mais igual, que seja, assim, que tenha um... sem tirar de alguém, né? Tipo assim, não tem como... enfim, por isso também que esses movimentos, sei lá, se a gente for pensar o movimento negro, tem também essa divisão, né? De tipo, quanto a gente vai ser pacifista e o quanto a gente vai ser agressivo, né? Como tem a divisão lá do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Enfim, acho que tá dentro do mesmo assunto, assim. É que eu acho que essa questão é complexa também, assim, eu acho que os filmes do Ford são filmes, que nem o Nando falou, misteriosos a serem estudados, porque eu acho que eles encaram essa questão de uma maneira muito sábia, porque também a gente está falando da gente não tem que ser muito simplista, nem muito iludido em relação à violência, mas eu acho que o contrário também é foda, né? Porque os Estados Unidos e Israel, outro exemplo, em cima desse mito fundador da violência, fizeram muita coisa que não precisava, sabe? Tipo, os Estados Unidos, em cima dessa coisa, dessa eterna fronteira a ser civilizada, os caras invadiram e arrebentaram os países que não precisava, sabe? Tipo, não trouxe nenhum bem, assim, não trouxe nenhum... Israel também, sobre esse mito que não é tão esse destino manifesto dos Estados Unidos, mas é mais essa coisa religiosa mesmo. Cara, os caras também esculhambam, assim, de uma maneira que não precisava, assim. É uma disputa, assim, não é... Sim, se pensar precisava ou não precisava, acho que não tá nesse lugar, né? Eu acho que tá mais um lugar de disputa, assim. Eles não tinham onde ficar, eles arrumaram lugar para ficar e eles começaram a pegar dos outros, assim, né? Tipo, é sim, não, só falando assim, a violência, ela tem uma questão que ela não pode ser olhada assim com uma simplicidade total, mas também não é uma coisa assim, não, tudo que a gente vai conseguir daqui em diante vai ser preciso violência. Eu acho que também não, assim, não é isso. Que é complexo você falar senso. que não precisa, porque no caso, por exemplo, da Palestina é isso, sim, né? Tipo, eles foram perseguidos durante o tempo todo. Só que daí, a partir do momento que eles chegaram lá, eles expulsaram, enfim, assumiram o papel de perseguidor, assim, né? Dos palestinos. Então, não, esse não é um bom exemplo. É complexo, né? Não, deixa eu falar, esse lugar aí é tenso. Não, mas eu entendo o que o Adriel tá falando, assim, Só que eu acho que é isso. Eu acho que isso que o filme do Ford propõe também. Ele propõe através da forma até do filme, né? Nem só da narrativa, mas da forma do filme, a complexidade dessas questões. É muito complexo. Isso. Assim, não, o meu só rapidinho, assim, meu pai tá me falando hoje de uma questão do Aldo Rebelo, tava com uma ideia de ligar o Nordeste com Porto de Santos por uma ferrovia que seria
Transgrão, uma coisa assim, mas que seria, tipo, economicamente muito foda pro Brasil, assim. Porém, uma galera tá contra isso porque essa ferrovia vai passar pelo meio de reservas indígenas. Então, eis um impasse, assim, porque você precisa causar um mínimo de violência para que o Brasil tenha muito mais recurso e funcione muito melhor. Ao mesmo tempo, a galera que defende a ferrovia fala, isso aqui pode causar algum problema, alguma poluição, assim, alguma causa ambiental, mas se não tiver isso aqui, toda essa produção vai por rodovia, e rodovia causa muito mais poluição. Ou seja, só um exemplo de que a questão é complexa e às vezes talvez você tem que passar um trilho no meio, ou não sei, não vou entrar nesse mérito, eu não sei de nada. Se segurou e soltou no final. Um belo Não, mas eu entendo o que você tá falando. Eu não sei nada dessa questão. Talvez seja muito escroto. Talvez se você pesquisar e ver quais são as factualidades dessa questão, seja uma escrotidão e eu seja... Mas assim, da maneira que eu entendi, que eu estou passando para vocês e que acontece no mundo o tempo todo, é um dilema, é uma questão. Assim. É que nesse caso aí que você falou, tem muita coisa ainda que você falou, nesse último. Primeiro tem uma coisa que você acho que tentou dizer, que tem uma hipocrisia na hora de discutir a questão, que ninguém quer discutir de verdade, é igual, por exemplo, garimpo. Garimpo é tipo, uma questão muito tensa, porque rola uma hipocrisia, porque os caras ficam garimpando lá, dá com pau, vende esse ouro lá para a Europa, e o Brasil não fica com merda nenhuma, e os europeus estão de boa, porque tá tudo ilegal aqui. Uhum. Só que ninguém quer tocar nessa ferida. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe. Os caras estão garimpando aquele trem inteiro lá. E. De novo trem. É goiano. Não, mas enfim, daí fica essa. Mas isso aí é uma outra questão, né? Tipo assim, como a gente vai tocar nessas feridas? Mas eu acho que tem uma questão que é interessante nesse isso que o Hernani Hefner falava, né? Que a questão do homem, da civilização contra a natureza, nos últimos 20, 30 anos ganhou uma nova esfera, né? Que essa não tinha no mapa, que é de aquecimento global, né? Que é assim, o planeta está acabando e essa luta desenfreada por tomar conta da natureza, ela pode ter uma outra consequência que já não é essa discussão do Ford ali. Não é essa... Ali se discutiu uma coisa... Enfim, do americano, né, do mito fundador americano, dos valores humanos, da civilização, e agora a questão tem uma nova equação já, né? Que é... Sim. Enfim, que é uma coisa meio do planeta, né? Enfim, que é mais que uma... que não está nesse cinema do Ford. E que aí, por exemplo, nessa questão de passar a ferrovia, já tem essa outra questão aí também. Que se fosse lá 100 anos atrás, ninguém ia cogitar que o planeta vai acabar. Mas hoje já fica assim, pelo amor de Deus, velho, não passa a ferrovia aí. Porque, enfim, sabe, já tem essa... E com razão, assim, a questão, a preocupação, ela tem todo a razão de ser, né? A questão é você estudar... E tem mais uma questão, assim, também, que complexifica esse exemplo do Adriel, é que essas coisas, assim, tipo, tá cheio de interesses, né? Tipo, muita gente vai ganhar dinheiro com isso, e aí os caras tentam convencer e criam uma série de artimanhas para você se convencer que isso aí é bom, mas é bom para quem, né? Sim. Tipo, porque o país, assim, de novo a gente entra nessa coisa do Brasil não ter um projeto, né? Tipo, para vender soja para China, tipo, isso aí não vai desenvolver o país. É tipo um engodo, né? A questão... Tá, eu não sei se é um engodo ou não, eu não fui... A minha questão é assim, é metafórica, né? Uhum. Eu falo assim... Não, desculpa. Não, até porque no Brasil tem pouco ferrovia justamente porque tem muito interesse em não ter ferrovia, em manter tudo pela estrada, porque isso sim dá dinheiro para uma galera. Historicamente. Mas o que o Marçal falou ali
Eu acho massa, eu fiquei pensando isso, porque quando o Faroeste se tornou popular, mesmo no The Virginian, que é um livro que é de 1903 ou alguma coisa assim, né? Ele já era pós a expansão do Oeste. O Oeste já estava civilizado. E os filmes do John Ford, ou né, esse boom do Faroeste no cinema americano, ele já era uma vez que já estava bem estabelecido, ou seja, ele é meio imaginário, né? Ele não existe quando isso está acontecendo, ele existe quando a gente já está no meio dessa civilização e precisa imaginar como essa civilização pode melhorar em cima desses mitos, assim, porque o filme do John Ford lá, ele não é feito para os Estados Unidos, que estava sendo indo para o oeste em 1870, não, ele estava sendo feito para o imaginário dos Estados Unidos de 1940, 1950. Claro. E eu acho que a gente sempre teve assim esse desejo no nosso imaginário artístico de imaginar assim como a gente ia lidar no contato com a natureza, né? No contato com o selvagem. E eu fiquei pensando, como isso rola hoje em dia? E aí vai para um lado que o Marcel falou do aquecimento global, porque o que existe hoje em dia, muito nesse sentido, já nem tanto, está um pouco saindo de moda, mas existiu muito, é o filme pós-apocalíptico, né? Que ele é um filme, ele é um faroeste de novo, assim, ele é um filme que pega o nosso excesso de civilização e coloca em contato com o selvagem de novo, mas ele sabe que, cara, hoje e na nossa projeção de futuro, a única maneira disso acontecer é ter, sei lá, um desastre nuclear, uma coisa que acabe com tudo e a gente teve que recomeçar. Ou seja, a minha questão é só, assim, é na arte que a gente cria isso, né? É na arte que a gente cria que a gente expõe esse cenário de a gente aqui, como a gente vive, tendo que lidar com o selvagem, com esse encontro, assim. É sempre uma projeção artística, né? Tem aquele filme do Inharrito, não é do Inharrito, aquele tem o Leonardo DiCaprio que fica passando frio. É do Inharrito. Eis uma bela definição, meus amigos. Esqueci o nome desse filme. Revenant, não é? Uma coisa assim? Não, esse é um filme que ele não tenta criar um mito, né? Ele não se apoia nisso, mas ele faz isso. Ele faz esse exercício. É o fetiche, né? É o puro fetiche do homem tendo que lidar com... Mas ele faz um exercício, digamos assim, do faroeste. Ele vai lá atrás para falar de algo de 2020. Sim. Ele vai lá atrás, ele não vai contar a história do Leonardo DiCaprio lá, porque ele, olha como que acontecia. Não, ele está querendo falar sobre aquecimento global, ele está querendo falar sobre as nossas questões, só que ele vai lá atrás para ressignificar, né? Ou para trazer um significado para a gente. Esse filme não é tão social, né? Ele é mais individual, né? Tipo, os filmes do John Ford são muito sociais, né? Tipo, como a civilização lida. E é interessante o que o Pérez fala que ele fala que na época do Meu Ódio Será Sua Herança, que é um filme de 69, no meio da guerra do Vietnã, a resposta ou a abordagem de violência que o filme tem, que o filme do Peckinpah tem, ela não é mais a mesma, tipo, do filme do John Ford. Tipo, ela não poderia ser, porque a sociedade americana, tipo, já formada ali, tem um outro tipo de violência sendo deflagrada no mundo. E é muito louco, assim, porque o Pérez próprio fala que a violência civilizatória tá nas mãos dos... A violência política está nas mãos dos revolucionários mexicanos, que tentam comprar armas do governo para fundar a sua própria república ali, numa cidade específica, mas a violência política não é mais não está mais nas mãos dos americanos, tipo, dos personagens principais, que inclusive são bandidos, eles não é mais o xerife que tem um passado obscuro, eles são de fato os bandidos. Os bons perseguem eles. E é muito interessante pensar nisso, porque da mesma maneira como o Clementine tem esse jogo de dupla entre o Harry Fonda e o Doc Holliday, o Meu Ódio Será Sua Herança tem isso também na figura do Robert Ryan, se não me engano, que persegue a galera que é o bando selvagem, a quadrilha selvagem, e ele não é tipo
ele é um amigo do cara principal, que é o William Holden. Ele inclusive, fazia parte do bando selvagem do William Holden. Mas os tempos não são mais os mesmos. Tipo, os tempos não são mais tempos de formação de sociedade. Se não me engano, eu acho que tem um momento que o Pérez, ou ele citando algum teórico, ele fala que tem 3 tipos de faroeste, e o terceiro seria quando já tem as ferrovias. Seria mais o caso do eu acho, do Meu Ódio Será Sua Herança. E é meio que uma escolha, tipo, desse cara de... Eu acho que o Meu Ódio Será Sua Herança, já falando desse filme, ele é carregado com aquelas tintas que o ator shakespeariano do My Darling Clementine fala. Tipo, partir é sempre uma doce... A sweet sorrow, uma dor doce. Partir é sempre uma dor doce. Eu acho que o Meu Ódio Será Sua Herança, ele olha para trás, tanto para a formação mitológica, que seriam os filmes de faroeste, quanto para os lugares geográficos, de fato, onde aquilo ocorreu. Não por acaso, os caras tentam ir para o México o tempo todo, eles vagam pelo deserto o tempo todo à procura de um lugar que não existe mais, porque já existe a civilização ali, não existe a ser formada. Nos finais de ambos os filmes do John Ford que a gente está tratando aqui, no Tempo das Diligências e no Uma Darling Clementine, os personagens principais eles vão embora de uma cidade que eles ajudaram a formar. No final do Meu Ódio Será Sua Herança, a cidade é destruída junto com os personagens principais. Não existe mais cidade. É, tipo, dilapidada a civilização. E eu acho esse nível de violência, assim, falando bem pessoalmente, eu acho que o Meu Ódio Será Sua Herança, quando eu assisti ele lá há 10 anos atrás, deve ter sido o primeiro filme que me deixou em estado de choque em relação a, tipo, isso pode ser feito em cinema. E eu passei muitos anos tentando entender o porquê esse choque estético dessa câmera, dessas mortes em câmera lenta, desses tiroteios em câmera lenta, que à primeira vista me pareciam impactar com tamanha potência. E eu acho que o Pérez, ele meio que dá uma espécie de direcionamento aqui nesse capítulo, que ele fala, como eu citei antes, ele fala que essa violência ela ajuda a formar esse processo civilizatório. Essa violência inescapável, que parece demorar ainda mais quando a gente encara ela com câmera lenta, esses tiroteios que o Peckinpah orquestra em câmera lenta, esses corpos caindo em câmera lenta, essa brutalidade que me atinge com uma espécie de prazer estético e um horror, um espanto muito físico, chegam à minha consciência como, tipo, é um fim inescapável, tipo... Enfim, eu me perdi um pouco na linha de raciocínio, mas eu queria falar, porque eu revi o Meu Ódio Será Sua Herança, eu acho que é um filme muito interessante que o Pérez traz para comentar essa fase tardia, né, do faroeste, esse comentário sobre a sociedade que o Marçal e o Adriel estavam falando antes. O faroeste ele sempre trata de um comentário trazendo antes, mas comentando sobre agora, né? Tipo, e o período temporal que o Meu Ódio Será Sua Herança foi feito é um período muito, tipo, 69, né, cara? Tava acabando aqueles anos 60 de um sonho, de uma espécie de esperança, de comunhão, de paz e amor, e começar os anos 70, que tem uma coisa mais... Não deu certo esse sonho. E o Meu Ódio Será Sua Herança é um filme que foi feito no ápice da Guerra do Vietnã, no final dessa década, no início de uma outra. Eu acho bem representativo. Embora o Pérez não fale tanto dele, eu acho um filme bem marcante. Ele já é feito numa época que não tinha mais... A época da Guerra do Vietnã não tinha como você falar de... Eu acho que a gente até discutiu isso da vez passada, né? Não tinha como você falar de uma violência que produz algo, né? De uma violência civilizatória
A Guerra do Vietnã é uma violência estúpida, assim, é uma coisa muito... E agora, esses filmes, My Darling Clementine, esses outros, eles foram feitos numa época, num contexto de Segunda Guerra, onde supostamente existiu uma violência civilizatória, que foi, né, a derrota dos nazistas e tal, ou seja, uma violência civilizatória. Na Guerra do Vietnã não tinha como, cara, você, sabe... Você ser hipócrita, justificar aquilo lá, né? Você hipócrita a ponto de criar uma obra em que existe uma violência que organiza uma sociedade, Vixe, ali estava muito desgastado, né? Eu acho que... Não, pode falar. Não, eu acho um dos filmes mais interessantes, assim, eu não vou entrar no mérito também, mas Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, é muito foda, assim, de como ele pega toda a história ele revisita a história do faroeste, assim, num novo Estados Unidos. Acho muito bom, assim, quando no final é uma violência absurda, assim, e aí o xerife fala assim, quando ele vai morrer, fala, pô, eu não mereço isso. Aí o Clint Eastwood fala, tipo, isso nunca teve nada a ver com merecer. E aí acaba o cara. Mano, não vou entrar nisso. Mas ele diz aqui, né, do The Wild Bunch, que estava na época da Guerra do Vietnã, e é isso que vocês falaram, né, que não dava mais para representar de maneira convincente essa violência americana civilizatória, assim, né? Uhum. E que eu acho que isso que é interessante, né? Na verdade, ficou o contrário, né? Ficou a selvageria, né? Então, a selvageria venceu. E aí o filme The Wild Bunch, ele é da selvageria, né? Ele é um filme que traz mais essa... Não da civilização, mas da violência selvagem, né? Porque aquilo dali enfim, não tem como se justificar, né? Sim. E também fica uma questão, assim, meio... de questionar o quanto esses realizadores, assim, captam essas coisas que estão no ar, né? Essas tendências, e o quanto eles são influenciados, o quanto eles influenciam, assim, sabe? No sentido... o Ford, ele tava... Enfim, tem o romance lá, e tem todo um monte de gente pensando isso, mas ele fez um estatuto com os filmes dele, né? Do que estava passando lá nos anos 40, assim, né? Do pós-guerra. E aí depois o The Wild Bunch, ele também capta esse outro sentimento que é da Guerra do Vietnã, né? Enfim, que essa violência já perdeu o controle e que não faz mais sentido, né? Do jeito que ela é como civilizatória, né? Eu acho que o Peckinpah é uma guerra do Vietnã ambulante, né? Ele como cineasta, assim. Ele tem todos os excessos, pessoalmente falando, da década de 60, que vão se repetir, tipo, nos anos 70. Alcoólatra, tipo, junk. Ele nasceu, tipo, num rancho, agora eu não lembro de que estado americano, então ele tem esse sentimento de olhar para esse período. Ele tem um duplo mito nas costas, né? Que é tipo o mito de ter geográfico, de fato, né? O mito do Oeste, e ele tem esse mito, eu imagino, tipo, muito forte foi criado por cineastas e escritores antes dele, tipo o John Ford incluso. Enfim, só para você comentou esse negócio aí de... Sim. Não, pode falar. Não, é só que daí depois você tinha falado do Straw Dogs, né? E o Straw Dogs, eu acho que ele vai para um lugar, assim, mais... dos desejos, assim, né? Das pulsões de violência e morte. E fala, assim... É isso aqui, assim, né? Tipo, isso aqui não tem controle, não tem moral, que tem, sei lá, tem uma cena de estupro lá, e aí acho que é como se fosse tipo subindo um gráfico, assim, né, de como a coisa foi perdendo controle, assim, né, e como, de alguma maneira, a sociedade também perdeu o controle dessa violência, né. O Pérez até fala, né, que
a maioria dos críticos, ele assinala um que falou que não era, que estava ao contrário. Acho que é William Pechter, uma coisa assim. Que falou, não, esse Straw Dogs é uma glorificação da violência. Ele falou, não é uma glorificação. É um olhar crítico a ela, dessa pulsão. Eu não lembro o termo que ele usa, mas ele usa tipo um olhar crítico a essa exacerbação, não sei se é exatamente esse o termo, de um impulso violento que o Straw Dogs tipo, representa. Não é simplesmente uma glorificação, que é muito... A gente até discutiu antes, né? O Marçal falou bem, o Adriel falou sobre isso. E também acho que tem uma coisa de não negar, né? Acho que tem uma coisa de não... Então, tem uma... Eu acho... Então, eu só ia citar um exemplinho, assim, eu não vi o filme, mas eu estava estudando na coisa de roteiro desse filme, eu achei interessante, que eu acho que é um pouco da nossa posição contemporânea, que é um filme chamado Hacksaw Ridge, uma coisa assim, que é a história de um cara, é um filme, sei lá, de agora, assim, 5 anos atrás e tal, que é um filme de um cara que ele tá no exército, ele é um soldado, porém ele se nega veementemente a atirar em outra pessoa, a atirar, ele se nega, assim. E aí todo mundo acho que esse filme. então, aí todo mundo acha ele um doidão, fala, pô, você tá doido, bicho, tal. É um cristão, cara, é cristão. Eu não vi o filme. Eu só tô falando que eu acho um exemplo interessante. E daí no final ele acaba transformando tudo, tipo, justamente pela negação dele de dar qualquer tiro, qualquer coisa, assim. Eu vi. Ou seja, tem um filme, esse é um extremo oposto que a gente chegou Não, mas é real essa história aí. de encarar a violência. É real, o cara foi pra guerra e falou que não ia atirar em ninguém. Não, mas o filme não é ruim, acho que é o Mel Gibson que dirige. Na verdade, ele era Jesus Cristo. Tem um filme que é bom sobre isso, que é aquele, não sei se vocês viram ou já ouviram falar, que chama A Most Violent Year, que é tipo de um mafioso de Nova York que tipo se recusa a matar alguém. E ele é um mafioso, ele enriquece de maneira ilícita, mas ele, cara, tipo, se eu matar alguém, e ele se fode muito assim por causa disso, pessoalmente, no casamento dele, na família, nos business dele. Mas ele é um personagem absolutamente íntegro que se recusa tipo, usar a arma para tipo, atirar em alguém. No ano, por isso se chama o ano mais violento, tipo, que seria o ano mais violento lá dos anos 80, da que morreu mais gente em Nova York. É um filme de 2015. Não, e é um bom filme. Esse daí, não, o dilema do cara é interessante, né? Porque ele é cristão e quer ir pra guerra, quer ajudar as pessoas na guerra, que não vou atirar ninguém. Sim. Mas daí você fica assim... E eu acho que ele viveu muitos anos, ele morreu, sei lá, com 100 anos. Mas falando do Peckinpah e do Ford, que eu acho que o Renato comentou, assim, de captar, né, como que os cineastas enfrentam essas questões, né? Se ele já vem munido desses conceitos, ou se o filme nasce assim, só de um sentimento... Não, uma coisa assim que é interessante pensar, que eu acho que esses artistas, por exemplo, o Peckinpah, que mergulham mesmo no caos, cara, é tenso. Assim, é tenso você lidar com essa energia, assim, né? Você lidar com... Assim, eu fico pensando isso, assim, né? Você fazer um... Porque muitos dos filmes que lidam com o caos, eles não são caóticos em si, né? Eles só colocam o elemento lá. Mas você lidar com a natureza do caos humano, assim, e aí eu acho que você tem que ser um cineasta que tem isso na vida mesmo. Tem que ser um cineasta que igual o Nando falou, que tá meio pária, que é junk, e que não sabe de onde vem, para onde vai, ver esse mundo, sabe? Porque, cara, é muito tenso isso. E você pega, assim, que um filme do John Ford, assim, eu não sei, pelo menos me transparece que o John Ford, ele deve ser um cara bem do caos também na vida. Assim, ele não deve ser um cara... Mas ele tem isso, cara. Ele tem esse respiro. Sim. Ele consegue ordenar a vida. Ele consegue significar. Ele consegue falar do Doc e ele ama a comunidade, né? Todos os filmes você vê que, tipo, a sociedade, a comunidade, assim, ele ama aquilo, assim.
E tem até um crítico de estética que o Pérez cita no livro, ele passa por cima, que é acho que é o Roger Scruton, que ele é interessante, que ele mostra umas pinturas que, digamos assim, tem um tom só, um tom muito sombrio, e pinturas que tem um tom muito harmônico, digamos assim. Uhum. E que ele fala que as duas falham grosseiramente. Que ele não consegue contemplar aquilo como o suprassumo da beleza. Porque elas não são capazes de conter esse duplo. Então, essa pintura, digamos assim, que é só o caos, que retrata o caos humano, ela também tem uma natureza que não consegue enxergar a ordem, né? Ela não consegue enxergar, enfim, esse outro lado. O Jason Pollock, né? E o outro lado também, às vezes, é bizarro, porque esse excesso de ordem, de significar, de criar moral em tudo, e de botar. É também sufocante. Que tem esses filmes que o tempo todo ficam significando tudo e colocando moral em tudo. E eu acho que é legal no Ford, assim eu tô falando agora pra ser justo também, porque eu não manjo de Peckinpah. Aí teria que conhecer mesmo, assim, falar. Mas falando do Ford, dos filmes do Ford, é legal como ele consegue trazer essas duas cores, né? Ele traz esse elemento do caos muito pesado. O Nando expôs aí das ervas daninhas. Por vários momentos você parece estar só num caos mesmo. E é um caos moral também, né? Mas ele acha, né? Ele acha saídas, né? Ele acha que são tensas também, né? Não é nada legal, assim, né? O Doc não se regenera também, assim, ao ponto, e o bicho morre. A cena da prostituta lá é muito pesada, né? O arco dela, né? Enfim, mas eu fico pensando também nesses cineastas, assim, né? Eles lidando com essas forças, assim, né? Enfim, não sei. Falando sobre o Peckinpah, tipo, o The Wild Bunch foi o sucesso e a perdição dele. Dele como cineasta. Ele ganhou muita projeção, muito dinheiro e muita liberdade artística que ele, tipo, logo perdeu. Porque todo mundo ficava exigindo dele que os filmes dele, pós The Wild Bunch, deveriam ter cena de tiroteio em câmera lenta. Ele odiava isso. Falou, bicho, tipo, o próximo filme dele é uma comédia que se passa no Oeste, é um filme muito bonito, muito bonito. Tipo, não lembro se tem um tiro, se tem algum tiroteio, câmera lenta não tem. Chama A Balada de Cable Hog, se não me engano. E é um filme que é sobre um cara que encontra entre duas cidades, ele encontra um poço fértil, tipo, de água, no meio do deserto, faz uma casa ali para fazer o business dele. E ele chama uma mulher que é uma prostituta, uma pária, para morar com ele também, e um outro menino que é um padre junk, que ajuda ele ali também, tem essa espécie de párias. Eles falam, bicho, os caras vão tomar isso aqui de você, a violência do Oeste. Os bandidos vão tomar isso de você, tipo, a lei vai tomar isso de você, porque você precisa... não é simplesmente cavar aqui, fazer uma casa e, tipo... Não, você precisa comprar esse terreno. Ele fica o filme todo tentando levantar dinheiro. Ele fala, bicho, mas eu não sou ninguém na cidade. É uma frase muito marcante que me marcou. Na cidade, eu não sou ninguém. Tipo, I'm tired of being nobody. E aqui eu tenho, tipo... E é muito... No poço. Tipo, cara, no poço, no meio das duas cidades, no deserto, em meio a esse the wilderness que o Pérez fala, tipo, eu vou me estabelecer. E é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu quero enfim, é um filme muito bonito, uma contraposição até ao The Wild Bunch. Embora, tipo, os filmes posteriores do Peckinpah, acho que em sua ampla maioria vão para esse lugar, como o Renato falou, dos Straw Dogs, do impulso, tipo, de uma violência. Ele fez um filme, tipo, ele não ganhava mais dinheiro nenhum pra fazer filme. Ele fez um dos últimos filmes dele, é um filme com uma produtora pornô alemã deu dinheiro pra ele fazer, tipo, um filme de guerra, enfim. Foi uma figura meio caótica, como o Marcel comentou mesmo. Mas quando ele tinha dinheiro ainda, quando ele tinha uma espécie de liberdade artística, ele se distanciou desse lado um pouco caótico, embora, tipo,
é um filme que eu assisti há algum tempo, não vou lembrar direito aqui para comentar, mas é um filme que tem outro viés. É um outro lado do Peckinpah. É um filme muito bonito. Uma comédia. Tem uma entrevista lendária que o Peckinpah deu para Playboy. Eu mandei aqui no chat, não sei se... Essa é boa. Essa é boa. É muito boa, eu tava relembrando os pedaços aqui. E aí a primeira pergunta fala assim, tipo, por que você não quer falar sobre violência? Ele fala, tô cansado, todo mundo fica falando que meus filmes são só violência, parece que eu inventei a violência, e não é isso, não sei o quê. Mas é tipo uma entrevista bem longa, mas vale leituras e releituras. Não, o Pérez fala isso, ele não fala do Peckinpah, mas ele fala como contraponto a uma teórica que fala, tipo, não, o faroeste é uma glorificação da violência masculina. E ele fala, não, parece que, tipo, essa teórica parece pensar, tipo, que antes não tinha, tipo, na arte do século XIX, não tinha isso, que o faroeste chegou, pum, criou essa violência. E não é bem assim. Como se tivesse inventado isso do sentimento, até essa relação humana. Assim, essa relação, exatamente. Mas então, tocando tangenciando isso aí, tem uma questão aqui, né? Que é o Ford feminino. Ford feminino. Feminista. O Ford feminista. Porque é interessante como o Pérez contrapõe trazendo a forma do filme, né? E aqui, na verdade, ele faz duas coisas que eu acho bem interessantes, assim, que ele já vem fazendo no livro, assim. E ele exemplifica isso. Que normalmente essas teorias sobre o cinema, elas são muito genéricas, né? E na hora de pegar para rapar mesmo, elas preferem ou excluir esse caso aqui, ou excluir esse cineasta aqui, porque não encaixa no que eu estou dizendo, ou não faz essa leitura mais complexa que os filmes exigem. E aí, por isso que o Pérez tem um pé atrás, né, com essas teorias do cinema, assim. Sim. Porque elas excluem justamente o particular, que é o que faz o cinema ser foda. Sim. E aí, nessa visão, tem dois pontos que ele contrapõe que é interessante, né? Que, primeiro, ela fala que o gênero do faroeste seria meio que uma metáfora seria contemporânea ao Ford, assim, na década de 50, 60, que o feminismo estava avançando muito forte e que estava gerando um cagaço nos caras, e até psicológico mesmo, e que isso se reverberou nesses filmes, como se fosse uma reivindicação masculina, uma nova identidade masculina, né? Tipo, tentando até um mito masculino, né? Sim. Tentando surgir aí na década de 50, enfim, de 40. Só que a questão é como isso dá conta dos filmes. Como essa ideia consegue englobar os filmes em si. Ou se ela é só uma ideia geral sobre os filmes. E aí que enfim, várias teorias fazem isso, esse mesmo aparato, digamos assim. E aí o Pérez pega o filme do Ford para dizer o contrário. Fala assim, não, na verdade, o Ford, por exemplo, sim, ele reconhece que havia esse aspecto masculino em muitos filmes, e ele até fala muito mal não muito mal, mas ele critica essa ideia do romance, né, que tinha essa coisa masculina, anglo-saxônica, racista, mas que ele fala que o Ford foi um respiro a isso, né? Sim. O Ford ele trouxe feminilizou o cinema de faroeste, e aí ele exemplifica não com a narrativa em si, mas com a forma do filme, né? Que ele contrapõe que a forma masculina apontada por justamente essas teorias feministas, que é uma forma linear, que é uma forma que cria hierarquias dentro da narrativa, e que a forma do Ford seria digressiva, né? Digressiva. Ele até usa umas palavras que na segunda vez que eu li aqui eu achei interessante. Relax. Enfim, ele vai adjetivando essa forma do filme do John Ford, que não se caracteriza por isso. Só que é óbvio que essas teorias não vão dar conta do particular do cinema. Elas sempre vão falar do geral. E o Pérez se interessa por esse particular.
E aí é interessante você ver como não está exatamente no arco dos personagens, mas na forma do filme, né? Esse respiro do John Ford assim, no cinema. E é interessante nesse My Dear Clementine, ele fala de um outro filme também, que é o que nasce uma menina no final, né? No Tempo das Diligências, Tempo da Diligência. Enfim, ele até reescreve a persona, usando o verbo do Mocazel, ele reescreve esse romance com a personagem da professora, né? Porque Sim. a personagem da professora ganha uma outra camada aqui no filme do Ford. Enfim. Isso é muito, muito interessante mesmo. De como acho que a maior parte das críticas, das análises são centradas no conteúdo, né? E raramente você falar que o Ford tem um olhar feminino, sei lá, tipo, acho que é muito, muito estranho, né? Mas ao mesmo tempo faz sentido, assim, são boas reflexões, né? Não, esse no Tempo das Diligências é um filme de jornada que se passa, tipo... Ele tem uma cena de ação que é muito impactante, que é a cena de perseguição, a diligência, mas é um filme que se passa, tipo, nas paradas, nos almoços, nos jantares, tem esse nascimento da menina, que o Marçal comentou. Entre personagens, o Adriel comentou mais cedo na reunião, tipo, que são muito párias. O John Wayne é um cara que vai pra cadeia, tem a prostituta que é expulsa da cidade pela Liga das Damas Honradas da cidade de início. Tem uma cena, e que eu comentei até na reunião anterior, mas como a reunião anterior não vai pro ar, eu vou comentar aqui de novo, que é a cena do My Darling Clementine, que o Henry Fonda e o Doc Holliday vão pro teatro e o dono do teatro fala, bicho, o ator de Shakespeare aqui, ele sumiu. E o Henry Fonda vai, não, eu vou procurar ele. A cena, tipo, essa sequência, ela começa com o objetivo do personagem principal, que é encontrar esse ator para trazer de volta. Mas ela, no decorrer dela, ela não ilumina tanto o Henry Fonda. Porque o Henry Fonda faz algo que a gente já sabe que o Henry Fonda vai fazer. Que ele vai lá, ele tem um momento que ele encontra o ator shakespeariano e ele está sendo acossado numa taverna pelos inimigos do Henry Fonda, a família Glanton. E ele encara a família Glanton com muita firmeza, com muita determinação ali. Ele não é áspero, tipo, de violência, assim, não é cruel, mas ele dá um soco no cara lá, pega o ator e leva embora. Mas essa sequência, ela serve para iluminar o personagem coadjuvante, não é? Que é o Doc, que chega depois e cita o texto do Shakespeare que o ator havia esquecido. Tipo, a gente já sabe que o Henry Fonda vai fazer. A gente já conhece a índole do Henry Fonda. Mas essa cena serve para, tipo, é uma cena digressiva que ilumina um personagem, tipo, coadjuvante, que a gente conhece um pouco mais do caráter desse Doc Holliday. A gente conhece, ele lembrar da fala, que é a fala mais famosa do Hamlet, diz tanto sobre ele, não é? Diz tanto, tipo, sobre o passado dele. A fala do Hamlet diz sobre Doc Holliday, onde ele lembra isso, tipo, enfim, eu acho que entra bem nessa teoria do Pérez, desse relaxed John Ford. E a cena termina de uma maneira muito, tipo, os Glantons, eles, sai daqui, quero ver você dançar, ator shakespeariano, tira uma arma, vai dar um tiro, só que o Henry Fonda intervém, dá um soco no cara e vai embora. Só que quando o cara dá um soco, entra o pai dele, o pai dos Glantons, que é o pior dos Glantons. A gente já desconfia, mas a gente não sabe. Que é o inimigo principal do Henry Fonda, que é a principal fonte de corrupção nessa cidade. E a cena tá quase terminando, essa sequência. O Henry Fonda pega o ator e vai embora, quando, tipo, tem uma espécie de epílogo que é muito impactante. Que o Glanton pai é muito gentil. Fala, não, desculpe os meus filhos aqui, xerife, eles beberam um pouco de uísque demais. E o Henry Fonda sai com o ator. Ele se vira, ele tem um chicote nas mãos e bate nos filhos. Bate de maneira muito selvagem. Muito selvagem. Cara, é uma sequência longa, assim, que a gente serve
pra gente conhecer, tipo, o principal coadjuvante do Henry Fonda e o vilão do filme. Eu acho, tipo, muito foda, muito foda. Tem essa coisa aí que o Marçal falou, o Renato falou também de o Pérez analisar um pouco a forma, e não só o conteúdo, e isso eu acho muito interessante mesmo, assim, essa iniciativa é muito legal, porém os termos da discussão, eu não sei se eu concordo, assim, tipo, eu não sei se eu concordo que por causa disso, que por ser digressivo ou por ser relaxed, é mais feminino. Isso aí eu acho que talvez seja machista por si só. Mas. Sim, uma boa questão. Boa questão. Não, é que assim. Não, mas peraí. Não, mas eu entendo, assim. Mas fala aí, Renato. Eu tenho outras coisas em relação ao que o Não, Nando é falou só agora. que eu acho assim que é como se fosse uma flexibilização de pensamento, assim. Obviamente, se você for falar, não é feminino porque é um homem que tá fazendo, né? Tipo, se eu pensar tipo num feminino assim, como uma instância de ser, assim, né? Mas Sim. se você, ele faz uma analogia, né? Você fala assim, se isso aqui tem o clímax, tudo isso aqui, se essa é a estrutura que é masculina, então o Ford é feminino, entendeu? Porque ele tá, tipo, contrapondo. Assim, Eu vejo mais nisso, assim, né? Não Ele tá fez um falando que raciocínio. Sim. é uma linha de raciocínio, mas ele obviamente não pegou, é feminino, né? ele pegou um exemplo das próprias feministas, né? E jogou Isso, e isso. colocou assim. É uma É, provocação, é uma provocação. sim, não, o Pérez ele usa, né, nessa questão do roteiro, da história, né? Ele fala que esses filmes mais lineares, eles acarretam em hierarquia. E o Ford foge dessa hierarquia. E ele joga isso como se a gente não estivesse percebendo o que ele está fazendo, assim, mas eu acho que ele jogou um negócio que não tem nada a ver, assim. Não acho que um filme linear traz hierarquia. Eu acho que ele traz hierarquia talvez de tempo de tela, mas assim, se você encara seus personagens de maneira hierárquica, não tem a ver com tempo de tela, tem a ver que nem o Nando falou, assim, pode até ter menos tempo de tela num super linear, assim, e você não trata com hierarquia. Ele manda umas dessas, assim, que quando você está muito encantado com o pensamento dele, ele pega e manda umas, assim, que você, epa, não. Tipo, quando ele fala assim, não, o que a natureza traz à civilização porque a civilização sem a natureza recai em hierarquia, em demasiada hierarquia. Puta, eu acho que é um pouco de natureza extremamente saudável para a civilização, mas não a partir desses termos, porque a natureza para mim é extremamente hierárquica, assim, não há nada mais hierárquico. Mas É uma discussão tensa. É. não, Não, a tipo, natureza não é nada hierárquica. A oi? natureza é completamente caótica. Não, ela é a hierarquia do mais forte, totalmente, assim, sabe? Não, mas não é nesses termos, assim. Não, mas A hierarquia é uma construção, né? Não, mas só isso que o Adriel falou, eu entendo o que você está falando, mas assim, agora também. Não, eu sei, tipo, são ideias que às vezes o Pérez coloca que são muito complexas e também assim. Essa. Foi eu que dei o chiado aqui? Não sei, tá? não sei. Mas parou, né? Mas assim, vou me É você, posicionar. Nando. Eu acho que nessa posição do. É o Nando, é o Nando. Não, eu nem mexi. Não? Você não pegou no seu fone? Bom, sei lá. Todos parados. Na posição dessa discussão, em particular do Pérez. Foi eu aqui? Deve ser você o único que está se mexendo. Aí, ó. Sei lá. Eu acho que faz sentido, cara, isso. Eu acho assim que não. E é uma discussão que eu acho massa. Porque Não, a discussão é muito legal. eu acho que é masculino essa linha. Mas que cacete. Às vezes é só o mau contato, não é nem que tá mexendo, é algum negócio que tá com mau É que eu não contato sei dele. se Fica... sou eu. Vamos testar. Parou. Agora parou. Parou até o chiadinho que tinha. Voltou o Voltou. chiadinho. Pera aí. É o Renato.
apontando dedos. É o Marçal, Marçal. Marçal? Aham. Ah, você tirou o áudio dele. Agora como é que coloca de volta? Não precisa também. Eu não sei colocar de volta, como é que coloca? Aqui. Aí ele colocou. É o seu mesmo, Marçal. Odeio que isso Tá acontece. com mau contato aí. Tira o fone e bota de volta aí, sei lá. Não, pagou já. Fica segurando enquanto fala. Eu quero falar. Fala, pode falar. Porque eu vou falar se eu não falar agora, eu não falo nunca mais. Eu quero ter essa abertura. Fala aí. Não, eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que a linearidade é uma coisa masculina e eu acho que essa característica digressiva é mais feminina. Mas isso não quer dizer que é do homem e da mulher, entendeu? Isso são coisas diferentes. Você pode ter uma mulher que faz uma narrativa ultralinear e você pode ter um homem que faz uma narrativa digressiva. Mas eu acredito mesmo que Não, eu concordo com você. Pior que eu concordo, assim. Eu só digo que são questões diferentes, assim, você elogiar ele pela questão de que ele foi pela forma e pelos termos, né? Porque você pode discordar dos termos especificamente. Agora, eu pessoalmente, não, eu concordo com você. Porque eu acho que essa narrativa linear, para ela existir, no máximo vapor, ela é uma questão muito masculina mesmo. Essa coisa militar, racional, de funcionalidade, enfim. E eu acho que a narrativa digressiva se importa com outras coisas. E aí. E eu acho que são características mesmo. Só que, igual eu falei, não acho que isso quer dizer assim, uma mulher fez é digressiva. Não, isso aí já é ridicularizar a questão. Eu só digo isso que provavelmente feministas, ao ouvirem isso, ficariam um pouco indignadas, assim. Tá, mas por que a linearidade é... Porque o Pérez fala que essa é uma coisa feminista, mas na época dos anos 70, né? Eu acho que hoje em dia a galera já não... O feminismo não tem mais essa coisa de... Não, eu acho que está acontecendo, agora mais polemizando ainda, eu acho que está acontecendo assim, umas coisas assim, de muitas narrativas, de querendo quebrar uma vontade de quebrar esses preceitos, digamos assim, mas que não tem nada a ver com a questão. Tipo, os homens querendo buscar fazer uma narrativa mais digressiva e as mulheres buscar fazer uma narrativa mais linear, não desfaz o critério da questão. Parei, o que é? Acabou. Isso foi Deus falando para eu não falar mais nada. Não, eu achei legal o que o Nando falou ali do Ford digressivo, e é muito legal mesmo como ele é digressivo, né? E ele cria filmes que são... porque existe uma ideia de que para que você fique entretendo o espectador, você tenha que estar nessa linearidade, né? Tipo um trem, assim, que não para e está sempre vindo. E o Ford entretém sendo extremamente digressivo. Não Ford, agora vamos fazer tipo os roteiristas do Ford, senão a gente vai ser muito também teoria do autor, assim, tudo. Mas eu fiquei lembrando, quando o Nando estava falando, eu fiquei lembrando do... que é meu filme preferido dele, que é o Como Era Verde Meu Vale, e é extremamente digressivo, assim. Parece que ele tem um plot só para justificar as digressividades do filme, assim. Ele tem um plot, mas o que o Ford mais quer é ficar curtindo com aquela família na festa onde todo mundo tá bebendo e que não acontece plot nenhum lá, mas é super gostoso. É bonito isso, né? Quando você vê um cineasta assim que encontra a sua vida não nessa linha do trem sempre linear, mas tipo quase que como se isso fosse uma desculpa para ele pirar nas coisinhas dele, assim, sabe? É bonito mesmo. Não, e ao mesmo é um tempo, respiro, né? Dá um respiro, assim. Sim, né? sim. Não, e ao mesmo tempo eu fico... Me impressionam as sequências, tipo, desses dois filmes que a gente está tratando no capítulo. O Marcelo tá ouvindo ele? Ou ele só não tá... Ah, você tá ouvindo? Agora acabou cheiadinho. Não, eu acho que o Pérez fala no final que essa
No final não, desculpa. Ele fala que, principalmente no tempo das diligências, tem algo que foi muito criticado à época, que seria esse clímax duplo que o filme tem. Seria a perseguição da diligência pelos Apaches e o confronto final do John Wayne com os irmãos Plummer lá na cidade maluca lá. E ele fala que isso faz sentido dentro dessa teoria do Turner, que é tipo... Ele usa um termo de onda, não é? Tipo, a onda acaba, mas ela volta, não é? Tipo, a se erguer novamente. Ou seja, você tem um final, mas... E é uma frase que ele coloca lá, um confronto, ele não resolve, tipo, muitas das coisas civilizatórias em relação a essa cidade, a formação dessa comunidade, não vão resolver. Então ele faz meio que um jogo duplo ali, sabe? Tipo, todo esse final tem uma espécie de recomeço. Por isso o John Wayne tem que ir embora com a prostituta, por isso o Henry Fonda parte de novo, para quem sabe, não sabe se ele vai voltar. Eu acho que tem uma coisa bonita e muito triste no final do My Darling Clementine. Embora eu ache que, tipo, a sequência da perseguição, da diligência e o final do My Darling Clementine, especialmente o confronto do My Darling Clementine, que não tem música e não tem trilha sonora, eu acho um grande momento de ação. Os dois são, tipo, mas são grandes momentos de ação. Cara, ele botou uns pilares, assim. Ele vai filmando, no tempo da diligência, ele filma as rodas, ele filma os cavalos, ele filma, tipo, de um ângulo meio quase zenital, um ponto de vista E são planos muito fortes, muito potentes, muito de ação, que demandam, tipo, a velocidade dessa perseguição, que deixam claro, tipo, o esforço desses cavalos, o impacto do corpo quando ele cai no chão, no My Darling Clementine, tipo, aquele negócio de o suspense antes do confronto. Cara, ele meio que cimentou ali, tipo, um cinema de ação, não é? Dentro desse estilo mais, que o Pérez comenta, de mais digressivo, que eu concordo também. Não, os filmes do Ford, ele sabia, os roteiristas também sabiam muito como mesclar as duas coisas, né? Como se aproveitar desse potencial do Ford de gostar, de saber filmar, né? Os momentos bonitos né, de uma sociedade ali, de uma das pequenas coisas acontecendo. Embora isso também seja dramatúrgico, porque se revela personagem, também tem sua questão dramatúrgica e extremamente nada é por acaso, né, extremamente costurado ali. Mas ele é muito bom em filmar cenas de ação, né? O Pérez até fala assim, não, quem reclamou desse final duplo foram os pedantes. Os pedantes, Não, a galera adorou, a galera pirou. E se a galera pirou, funcionou. E para os roteiristas é isso que vale. Entendeu? Não, eu achei muito... se eles tivessem entediado a galera com tanto... Aí seria um pecado, mas... Eu achei interessante, ele não afirma isso, mas ele meio que dá a entender, né? Tipo, que esse final, esse clímax duplo, no tempo das diligências, era um negócio meio novo na época. Ou eu tô enganado? Eu acho que o Pérez, ele dá a entender isso, não é não? Vou até pegar essa parte para não falar besteira também. No cinema ali daquela época, talvez, mas 2000 anos aí de contação de história já deve ter feito uns final duplo aí que deram certo em algumas peças. Fala aí, Marcelo. Fala aí, Marcelo. O meu chiado aqui foi Broxante. Eu tava me estendendo numa linha de raciocínio perigosa. Foi podado. Entrou naqueles 15 minutos finais da reunião, Marcelo ativa o modo polêmico. Eu ia concluir falando da ferrovia que ia passar na tribo. Não, isso foi o ponto baixo da reunião de hoje, né? Desnecessário. Claro que eu não aprovo. Eu não sei de nada da história. Eu queria falar, mas... A soja vai conduzir o Brasil? Precisamos da soja. Do mito fundador da soja. Não foi eu.
E daí no finalzinho do capítulo ele fala dos Scorsese também, né? E fala um pouco do cinema de gangster que a gente não falou tanto. Né? Isso que eu pensei depois. Foi, putz, a gente não falou muito da parte 2. Mas o próprio Pérez não comenta tanto, né? Fala, acho que, tipo, esse capítulo é mais curto e ele fala, talvez, nas 7 páginas finais. Aí tem uma coisa estranha, né? Não. Tem uma parada que ele fala lá mesmo, na parte 2. Que ia falar... Que é massa, né? Que ele fala que o filme do Scorsese é um avant-garde que devia ser visto no museu, mas porque ele é pop, enfim, ficou da narração, né? Eu acho que é do... Não sei qual filme que é, do Goodfellas. Cassino. No Cassino. É do Cassino, é. É interessante também que... Acho que ele força a barra um pouquinho. A gente assistiu o The River semana passada, e aí influenciou muito o Scorsese, né? A voice-over. E... Enfim, fiquei pensando nisso também, né? Tipo, como eles estão ligados, assim, né? O Pérez fala do livro, assim, né? Sim. Não. É que o Pérez comenta que a voz narrativa, tanto do Cassino quanto do Goodfellas, que já tá no Goodfellas, mas no Cassino é exacerbada. São vozes que entram em contradição entre si, tipo, que são... É a voz de mais de um personagem, isso é mais evidente no Cassino, e que muitas vezes elas, tipo, rompem aquele limite de coisa encenada e sumário narrado, não é? Que vira quase uma espécie de documentário dos business escusos dessas organizações aí. Tipo, e que, às vezes, o que é narrado... Nossa, o Adriel tá numa... Eu vou acender a luz. Eu tô aquela testemunha que não quer se identificar. Que eu falei o negócio da... É verdade. Do trilho lá. Eu vou falar assim da próxima também. Esse é o Adriel da Ferrovia. Eu não posso me identificar por retaliação. Mas o Aldo Rebelo falou que tem que fazer ferrovia. E se for pensar a voz no The River, né? Acho que ela realmente também tem uma construção bem interessante, assim, né? É o relato de uma menina 30 anos depois sobre a própria adolescência, né? Não sei se é 30, tipo, eu chutei mas é bem depois de adulto, no caso. E tem umas ambiguidades, né? De como que ela vê o amor e a vida lá onde ela vive, lá, tipo, sendo estrangeira. É que daí no Cassino é outro rolê, né? Mas é curioso pensar, assim, um comentário assim, desse do Cassino. Isso dá pra ver bem como que o cinema é uma arte muito recente, né? Porque você vê, o Cassino é de 95. E o efeito de usar mais de uma narração como algo avant-garde, enfim, na literatura isso já tinha sido feito, sabe, assim? Então você vê como que é recente, assim, né? Sim. A experimentação no cinema, enfim... E se você for ver na literatura, são anos apurando isso, assim, né? E no cinema é papum, assim, né? Tipo, já passou. Tipo, significa também o quão forte fica estabelecido o clássico, não é? Porque pra quebrar, tipo, entendeu? É anos de... Sim. Enfim. Foi mal, não, pode falar, Marcelo. Não, mas isso é uma discussão... Nossa, o Adriel tá muito fantástico. Não, ele tá Doc Holliday aqui. Cara, eu fui acender a luz. Se você botasse um efeito na tua voz, ia ficar perfeito. Tá meio que dando umas trovoadas aqui, e aí minha mãe é old school, minha mãe começa a dar trovoada, ela desliga a luz. Não desligou a internet ainda? Minha mãe se bem que não tá, eu acho que esse pá tá falhando aqui, né? Senão a internet tinha ido pro saco já. Vocês vão ter que se contentar com a minha voz aí. O Gilberto pega esse quadrinho. Gilberto não é mais o Adriel Nieser. Eu trocou de lugar. Não, mas é isso. Acho que por hoje também já tá bom, né? Tá bom. Então, não, tá bom. Posso fechar pode falar. aqui? Se quiser falar, sim. Se alguém tiver mais algo a dizer. Eu acho que a gente tinha que... Posso encerrar aqui? Nossa. Pode. Não, tem que dar o negócio do... Eu já falei lá no começo. Ah, é? Tchau. Tchau, gente.